Romanos. Qual é o tema central da Epístola de Paulo aos Romanos? Você lembra? A justificação pela graça mediante a fé. Amém? Então, você sabe que Romanos vai tratar muito, o assunto principal de Romanos é a justificação. Amém? Então, quando eu estiver com dúvida com relação à justificação, qual é o livro que eu vou ler? Romanos. Eu vou esclarecer as minhas dúvidas com relação à justificação pela graça de Deus através da fé. Amém? Hoje nós vamos vamos ter um panorama aqui resumido da carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Glória a Deus. Carta de Paulo essa que foi direcionada à igreja que se reunia em Filipos, né? Filipos é o nome de uma cidade. Amém? E nessa cidade tinha uma igreja. E essa igreja, Paulo escreveu uma carta para aqueles irmãos. Amém? Glória a Deus. É uma curiosidade sobre Filipenses, eu não sei se está aqui, mas Filipenses é considerada a carta mais alegre de Paulo. É a carta em que ele mais expressa alegria. Mas olha aqui para mim, Paulo escreveu essa carta na prisão. Você compreendeu? É a carta mais alegre, mas foi escrita no lugar de tristeza. Mas mesmo na prisão, Paulo expressa a sua alegria para com os irmãos ali de Filipos. Amém? Glória a Deus. Você pegar aí, né, que às vezes a gente pega os nossos momentos de tristeza e a gente fica guardando isso, passando isso para frente. Não, passa a alegria que você tem, que é a alegria do Senhor que te fortalece. Amém? Seja feliz em nome de Jesus de Nazaré. Amém? O bispo vai estar passando aí com o microfone para você responder algumas perguntas. Nós vamos acompanhar aqui no telão, né, os versículos que serão lidos em nome de Jesus. E nós vamos começar com uma pergunta, né? Uma pergunta que diz: quem foi o autor da epístola aos Filipenses e quantos capítulos possui? Quem foi o autor e quantos capítulos possui essa carta, essa epístola? A referência está Filipenses 1:1 e Filipenses 4:21. Amém? Quem vai ler é a obreira Salvenice. Ela vai ler Filipenses 1:1 e na sequência 4:21. E aí nós vamos encontrar o autor da carta de Filipenses. E vamos ver também quantos capítulos tem essa carta. Vamos lá? Fica à vontade, obreira. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Graças. É só um, né? Isso. Aí vai mencionar o autor, né? Quem foi o autor? Paulo. Quem foi o autor da epístola aos Filipenses e quantos capítulos ela possuiu? Pronto. 4:21. 4:21 agora para você entender quantos capítulos tem, né? Glória a Deus. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saudam. Certo. Dá para responder agora? O apóstolo João, sem a assistência de ninguém, e possui 6 capítulos. Ou alternativa B, o apóstolo Paulo, com a assistência de Timóteo, e possui 4 capítulos. Eu acho que é a B. É a B? Acho ou tenho certeza? Tenho certeza. Certeza, muito bem. Resposta é a B. Capítulo 1, versículo 1 é a abertura da carta, é a saudação, né?
Quando Paulo começa a escrever a carta. 4:21 é o fechamento da carta, né? É ele terminando a sua carta. Então essa epístola, ela tem 4 capítulos e ela foi escrita por Paulo com auxílio de Timóteo. Timóteo, que era um dos, vamos dizer assim, obreiros, né, de Paulo, que estava ali auxiliando Paulo. Amém? Então a alternativa B é a alternativa correta. Vamos lá. Qual era o propósito da carta aos Filipenses? Referência está em Filipenses 4, do 10 ao 20. Filipenses 4, 10 ao 20 vai estar aí o propósito dessa carta. Irmão Bernardino, o obreiro. Glória a Deus. Amém. Amém. Agora respondeu alto. Aqui está em Filipenses 4, de 10 a 20. Aqui na minha versão, não sei se está igual a de lá, que diz o seguinte: na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por mim sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha ou não tenha, quer tenha muito ou que tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabendo muito bem que, quando eu saí das províncias da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram e que foi mais do que necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Bernardino, com base no que você leu aí, a alternativa A diz que o propósito dessa carta era apenas incentivar os gentios em Filipe. A alternativa B diz que o propósito da carta era expressar gratidão pelo apoio recebido e encorajar os filipenses a permanecerem firmes na fé. Sim, aqui eu vou na letra B. Letra B. A letra B, eu confirmo que a leitura que está confirmando que seja
o propósito da carta, que era expressar a gratidão, que ele foi grato por tudo, Isso. até pela escassez, ele estava agradecendo, né? E encorajando que pudesse deixar que Deus, que nós serve, Ele é grato em tudo e não deixa nos faltar nada. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Glória Então é a isso, Deus. queridos. Então você percebeu pela leitura que a igreja de Filipos se tornou uma referência em ajuda no ministério do apóstolo Paulo, né? Por diversas vezes essa igreja socorreu Paulo. Quando Paulo precisou, eles não mediram esforço para enviar aquilo que Paulo precisava. E Paulo diz: olha, vocês mandaram mais do que eu precisava. Era uma igreja generosa com o ministério do apóstolo Paulo. Amém ou não amém? E isso a gente serve para nós hoje, que nós somos igreja, né? Nós temos pastores, missionários nos campos, e que nós como igreja podemos pegar como referência a igreja de Filipos, que não media esforço para manter Paulo no campo, para manter Paulo pregando, para manter Paulo viajando, anunciando o evangelho. Amém? Pois não, bispo? Hein, pastor? E vale ressaltar que Paulo fala que foi a única igreja que ajudou ele. E se a gente analisar o quanto que Paulo contribuiu para a propagação do evangelho, hoje como igreja, o quanto que a gente é abençoado através das cartas que ele escreveu, dos ensinamentos que ele passou, e só uma igreja que contribuiu financeiramente com o ministério dele. Se prontificou, né? Então nós temos que pegar Filipos como uma igreja de referência, quando o assunto é contribuição, é manutenção de quem está no campo missionário. Amém? Vamos aqui agora ao resumo da epístola, né? Você vai fazer aí a leitura e trazer uma reflexão sobre os textos abaixo. Amém? O primeiro texto que a gente vai ler, ele vai falar sobre a alegria apesar das adversidades, né? Paulo deixou uma coisa bem clara nesse texto que ele escreve: disse, olha, eu sei o que é estar na escassez, mas tem também o que é ter em fartura, em abundância, né? Então Paulo viveu os dois lados. Apesar das adversidades, Paulo expressa alegria. Amém? Então esse tema vai estar aí entre o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Aí a evangelista Cícera vai ler Filipenses 1:18, parte B, e o 19, e Filipenses 2:17, 18. Pode. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. 2:17. 17, 18, né? Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Dê aí o seu parecer, a sua reflexão. Você sabendo que o tema é a alegria apesar das adversidades. Pois é, aí Paulo ele diz, né, que mesmo que a gente tem que estar alegre tanto na alegria, como é que diz? Que a gente tem que estar alegre tanto na bonança como na escassez. E da escassez, né? E assim, e é um exemplo para nós hoje, né? Porque às vezes a gente está passando, até hoje pela manhã, o bispo na oração, ele falando assim, né? Sobre a oração, que a gente, se você está passando por situações difíceis, você busca Deus. E se você está passando também situações boas, você busca Deus, né? Porque tem pessoas que se revoltam contra Deus quando está passando por situações ruins, né? E não é assim, quanto mais a luta é grande, mas a vitória é certa, né? Eu creio assim. Verdade. Então,
O que Paulo está só reforçando ali o que a evangelista falou? Sobre a nós termos alegria mesmo em meio às adversidades, né? No último versículo que ela leu, capítulo 2, versículo 17 e 18, Paulo fala, né, que ainda que eu seja ofertado, como um sacrifício, eu me alegrarei nisso. Ele está falando, ainda que haja adversidade, ainda que haja sofrimentos, contudo, apesar de tudo, eu me alegrarei. Amém? Glória a Deus. E é sobre isso que a evangelista falou. Porque tem gente que, quando a coisa aperta, ela se revolta com Deus, ela se revolta com a igreja, ela fica tristonha. Não! Apesar das adversidades, meu irmão, se alegre no Senhor, se alegre em Deus. Toma isso como exemplo, né, para as nossas vidas, sobre nós estarmos nos alegrando, mesmo em meio às adversidades que se levantam contra a nossa vida, né? A segunda parte do capítulo 3 vai falar sobre a exortação de Paulo contra os falsos ensinos, né? Paulo aqui vai trazer um alerta para aquela igreja sobre os falsos ensinos. Filipenses capítulo 3, o versículo 2 e 3. Quem vai ler? A evangelista Patrícia. Filipenses 3, 2 diz assim: cautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é quem somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos lá. E aí? O que você me diz? Aqui, pelo que eu entendi, que Paulo não só nos adverte aqui sobre as adversidades, né, a alegria, mas também sobre a exortação dos falsos profetas, né? Isso. Teve naquele tempo e tem nos dias de hoje também, né? Que fala pra gente acautelar-vos, ter cuidado, né? As falsas profecias, falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos. Verdade, né? Então Paulo traz aqui um alerta, né? Paulo está ligando a luz de emergência da igreja. Só tome cuidado com as pessoas que pregam, que fazem coisas maus. A minha versão aqui, a versão da linguagem de hoje, diz assim: cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, ou seja, dividir a igreja, né? E ele vai terminar o versículo 3 dizendo assim, nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, uma vez que pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Então Paulo dizendo, olha, a nossa confiança não está nas cerimônias religiosas, a nossa confiança está em Cristo. Ou seja, é um alerta que serve também para os dias de hoje, porque tem muito ensinamento errado hoje, né? O mundo está cheio de ensinamentos que cortam o corpo de Cristo, ensinamentos que dividem a igreja, ensinamento que divide o povo. Então Paulo diz, olha, toma cuidado com esses ensinamentos, com essas pessoas que só sabem fazer coisas más. É um alerta, né? Foi lá para os irmãos de Filipos, mas é um alerta também para a atualidade, porque assim como eles agiam lá no passado, ainda hoje há muitos pregando divisão, pregando para cortar o corpo, para dividir a igreja, e nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de ensino, tipo de ensinamento. É o que Paulo está trazendo aqui, a exortação dele para aquela igreja. Hein, pastor? Sim. E vale ressaltar aqui também o versículo 1, 18 e 19, que a evangelista Cícera leu. Paulo diz assim que tem gente que prega por dinheiro. Isso. Tem gente que prega por ciúme, por contenda, e tem outros que prega por amor. E de fato, na vida tem gente que faz a obra de Deus interessado em se dar bem. Tem gente que prega por dinheiro, tem gente que prega por ciúme,
vê uma pessoa fazendo, deu ciúme e quer fazer também. Tem gente que prega por contenda e tem gente que prega por amor. Ele diz assim: o importante é que Cristo seja pregado. Mas já aqui no versículo 3, ele diz para a gente tomar cuidado. Esse tipo de Porque pessoa. se essas pessoas estão pregando por sentimentos contrários à palavra de Deus, os ensinamentos delas são ensinamentos também contrários àquilo que Cristo ensina. Verdade, vai trazer o que? Divisão. Ao invés de unir o corpo, tá? Como diz Paulo aqui, está cortando o corpo, né? Continuando aí, Paulo incentiva a outra parte da carta, que já é o capítulo 4. Paulo incentiva os cristãos a se regozijarem no Senhor, a se alegrarem no Senhor. Amém? Então, vamos ler o capítulo 4, versículo 4. É a Graziele? A Graziele vai ler o capítulo 4, versículo 4. E o capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. 4:4 e 4:6. Se quiser ler todo também, né? Do 4 até o 8. Pode ler do 4 até o 8 aí. Regozijai-vos vós sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai vós. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estageis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todos os entendimentos, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto e tudo o que é justo, tudo o que é puro e tudo o que é amável e tudo o que é boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensais. Aleluia. E aí, Grazi? Fala um pouquinho do que você leu aí. Traz uma interpretação, uma revelação da parte de Tá Deus. com vergonha. Tá tímida? Tá. Hein, pastor? Sim. E aqui Paulo incentivando os cristãos a se alegrarem no Senhor, alegrarem. né? E ele fala da questão do pensar. Ele diz tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que, se é algum louvor, se é honesto, se é puro, nisso a gente deve pensar. Então a gente vai se alegrar em Deus se a gente tiver essa mentalidade que Deus é bom, que Deus é um Deus abençoador, porque não tem como eu me alegrar em Deus pensando que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus não gosta de mim. Não, tem que pensar em tudo que é puro, honesto. Se é algum louvor, é nisso que a gente tem que pensar, e isso vai trazer alegria para o nosso coração. Está passando dificuldade, não é porque Deus tem um propósito maior. Isso, aí a pessoa diz: como é que pode? Você está sofrendo aí, como é que... Mas a pessoa está alegre, sabendo que Deus tem algo maior na vida dela. Amém. É preencher, né, a nossa mente, o nosso coração com coisas boas, com pensamentos bons. E essa questão de se alegrar em Deus, ela é tão importante que no versículo 4 Paulo diz: olha, alegrai-vos no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Paulo dá um ênfase, né, para essa questão de você se alegrar em Deus, se alegrar no Senhor, né? Porque o cristão, ele não pode ser um cristão que anda com a vida triste. Não, porque Deus te proporciona alegria. Se você preencher a sua vida, como diz aqui o versículo 8, com o que é verdadeiro, com o que é nobre, com o que é correto, com o que é puro, com o que é amável, com o que tem boa fama, é com isso que você vai preencher a sua vida. Isso vai te gerar motivos de alegria. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, nós devemos parar de reclamar, de resmungar e começar a nos alegrar no Senhor, nos alegrar em Deus. Amém? Glória a Deus. Essa epístola está incluída no grupo de cartas da prisão, né? Você vê o quanto que Paulo
amava fazer a obra de Deus, que mesmo estando preso ele não parou, né? Mesmo estando preso ele continuou fazendo, escrevendo, orientando as pessoas. Ele continuou pregando mesmo na prisão, né? Ele não parou o ministério dele por causa das grades. As grades não pararam o ministério de Paulo. Deteve Paulo preso por um tempo, mas o seu ministério continuou fluindo. E aqui também a gente aprende uma coisa, que às vezes a gente fica preso em algo da nossa vida e quer também reter o nosso ministério. Não, Paulo estava preso, mas o seu ministério continuava avançando. Paulo estava preso, mas o ministério dele avançava. Então, não se prenda. E se você estiver preso em alguma coisa, não permita que o seu ministério pare. Não, continua exercendo seu ministério, continua avançando com o seu ministério. Amém? Glória a Deus. E um dia a prisão também se rompe, a prisão também se acaba e você vai alcançar o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Qual é o tema principal abordado na carta aos Filipenses? A referência está em Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 7. A irmã Ednélia, amém, vai fazer a leitura e vai nos responder essa questão. Filipenses 4, 7, né? Isso. É o mesmo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu acredito que seja a letra A, a alegria na perseverança da fé, né? Pelo que falou no versículo 4, regozijai-vos, né? Que é alegrar no Senhor, e também pelo que o Senhor nos instrui no versículo 6, para a gente não andar inquieto, né? Preocupado, ansioso, né? Por coisa alguma. E ele ainda dá o norte, a diretriz de como a gente resolver tudo isso, essa inquietação. É apresentar as nossas petições, as nossas orações a Deus, né? Com súplica, com oração, né? E assim, quando a gente apresenta e confia, buscar não estar inquieto e ansioso. É verdade. É difícil, mas é o que o Senhor nos instrui, né? A fazer. Verdade. A letra A. Muito bem, alternativa a alegria na perseverança da fé. Amém? Sabendo que a nossa caminhada como cristãos, ela não vai ser uma caminhada de mar de rosas, né? Vão ter os espinhos, vão ter o mar revolto. Então nós precisamos manter a nossa alegria e perseverar nessa caminhada. Esse era o motivo de Paulo estar escrevendo aos Filipenses, né? Para eles perseverarem, né? Com alegria, mesmo em meio às lutas e às tribulações que eles viviam, que eles enfrentavam. Bispo. Pastor, hoje pela manhã a gente falou que aquilo que a ciência descobriu agora é o que a Bíblia já diz. Eles descobriram que uma das coisas que ajudam no combate à ansiedade é a oração. Porque quando a pessoa para orar, que ela dobra o seu joelho para orar, é liberado na mente dela, no cérebro dela, substâncias que combatem a essa questão de emoções negativas, de ansiedade, de preocupação. E a Bíblia já nos ensinava isso há muito tempo, nos ensina a não andar ansioso, mas que as nossas vidas sejam conhecidas diante de Deus. Como? Com oração e súplica. Oh Deus, eu estou passando por isso e isso. E todo crente que tem uma vida de oração, ele não vive nessa ansiedade do mundo, nessa preocupação do mundo. Por quê? Porque a vida dele é conhecida diante de Deus. É uma vida de oração, né? Amém, glória a Deus. Então, alternativa A. Amém? Aqui tem uma curiosidade sobre a cidade de Filipe, né? Era uma colônia romana, provavelmente o primeiro lugar da Europa onde Paulo pregou o evangelho e estabeleceu uma igreja. Amém? Então Paulo está escrevendo
uma carta para uma igreja que foi estabelecida por ele mesmo. Amém? Glória a Deus. Vira a página aí. Paulo instrui os cristãos a estarem contentes e alegres, independente das circunstâncias. Aí tem aquele versículo que é o versículo chave de Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 13. Muito bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Isso mostrando para nós que o Senhor é o que nos fortalece em toda e qualquer circunstância. E aí, passar necessidade, o Senhor te fortalece. Ter fartura, o Senhor está contigo. Bem alimentado, é por causa do Senhor que te fortalece. Com fome, mas Deus te segura. Amém? Ou seja, qualquer que seja a circunstância, barriga vazia ou barriga cheia, se alegra, porque Deus é quem te sustenta, quem te fortalece. Aleluia. Aí tem mais uma questão, mais uma pergunta: de onde Paulo afirma que obtém sua força? Será que é do espinafre, igual o Popeye? Para enfrentar todas as coisas. O que era que fortalecia Paulo? O que era que dava força para Paulo? Para ele vencer, para ele estar na prisão, mas está alegre. Ele está sendo açoitado, mas está alegre. Está sendo perseguido, mas está alegre. Nada tirava a alegria de Paulo. Independente da circunstância que fosse, Paulo estava sempre se alegrando. O que dava essa força para Paulo? Qual era o segredo? Ele revelou o segredo dele aí nessa carta, quando ele escreve para os irmãos de Filipe. O segredo de Paulo está no capítulo 4, no versículo 13. Amém? Pastor Valdeci vai ler para nós aí, capítulo 4, versículo 13. Quer que eu leia? Som. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então, com base nesse versículo, nós podemos entender que a força de Paulo vinha da sua própria capacidade de determinação. Era por isso? Não. Porque era um menino determinado, era um rapaz capaz, foi treinado pelos romanos, né? Era um soldado e tal. É por isso? Não. Ou a força dele, aquele que fortalecia ele estava se referindo a Cristo. Verdade. Alternativa? B. Amém? Então a força de Paulo era o quê? Era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Então quem fortalecia Paulo não era a sabedoria dele. Não é porque ele era um cidadão romano, né? Era uma pessoa que foi preparada. Não, nada disso valia agora. O que fortalecia Paulo era o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que fortalecia Paulo? Era Jesus, era Cristo. Amém? Glória a Deus. Então que a nossa vida também, que a nossa vida seja dessa maneira, que nós não venhamos confiar na nossa capacidade, na sabedoria, na nossa força do nosso braço, mas nós devemos confiar naquele que nos fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Você ficaria contente por estar bem alimentado? Sim ou não? Sim, lógico. Quem é que não quer ficar bem alimentado, né? Você ficaria contente por estar com fome? Quem disse não, levanta a mão aí. Aí, os 3 ou 4. A maioria foi logo no não. Passar fome, não. Mas Paulo fez o que quando estava com fome? Paulo se alegrou. Ele diz: eu sei o que é estar com fome. Eu sei o que é estar com fartura também. Então Paulo se alegrava independente da circunstância. Amém? Nada de cara fechada quando estiver com fome. Mas eu creio que Deus não vai deixar faltar. Amém? Mas se por acaso você passar alguma privação na vida, se alegre. Em tudo Deus tem um propósito. Amém? Nem que seja para te forçar a jejuar, mas tem um propósito. Hein, pastor? Sim, bispo. Hoje as pessoas nem passam fome só porque demora um pouquinho chegar o horário de comer, ou a comida demora, a pessoa já fica com raiva, reclamando, ou no serviço, porque
segurou ela um pouquinho a mais ali. Ela, eu tenho que almoçar, eu estou com fome. E a gente, como cristão, tem que fazer a diferença, né? Verdade, né? Se alegrar. Você ficaria contente por ter muito? Sim? A conta cheia, a carteira derramando. Eita maravilha, sim. Você ficaria contente por passar necessidade? Ninguém respondeu dessa. Hã? Sim ou não? Não, pastor, não sei. Sim. Isso tem que ser igual o Paulo. Amém? Não estou falando, aqui não está falando aquela alegria, disse, não, oba, que eu fiquei na miséria, graças a Deus. Não, mas essa alegria, não deixar aquele estado seu que é momentâneo ditar a sua vida, né? Você ter na consciência, não, isso aqui é um momento, isso aqui é um deserto que eu estou passando, mas como diz aquela canção, deserto não é para a vida inteira. Eu sei que Deus tem um propósito nisso aqui, amém? Você queria comer a salada, mas não tinha. Ah, não vou comer não. Não, como o arroz com feijão, dá graças a Deus, e daqui a pouco Deus providencia a salada. É isso que é se contentar, amém? Glória a Deus. Você ficaria contente por ser preso injustamente por pregar o evangelho? Você está lá na praça pregando, de repente chega os homens, te joga na viatura, te coloca numa cela. Você ficaria feliz? Sim ou não? Não ficaria feliz? Por pregar o evangelho? Olha aqui, eu ficaria triste se você fosse preso fazendo coisa errada. Aí partia meu coração. Mas não, o bispo John foi preso porque estava pregando. Aí, glória a Deus, vamos visitar ele. Paulo se alegrou na prisão e escreveu a carta mais alegre dele. Paulo se alegrava nas suas prisões, porque ele sabia, isso aqui é por causa do evangelho, isso aqui é por causa de Cristo, amém? Meu irmão, se um dia você for preso porque está pregando, se alegre no Senhor, oh glória a Deus que eu fui preso, mas não fui preso porque eu estava fazendo coisa errada, fui preso porque eu estava pregando. Agora se você for preso porque fez coisa errada, meu irmão, se entristeça, é verdade, prega mesmo, viu? E a turma lá é grande para você ouvir o evangelho. A turma lá é bem uns 8. Vai ganhar todinho para Jesus. Isso. Glória a Deus. Então se alegre, independente da circunstância. Se você estiver livre, está alegre. Se você foi preso por causa do evangelho, se alegre. Amém ou não amém? Hein, pastor? E não é só ser preso, muitas vezes a pessoa pode perder o emprego. Perde o emprego. Perde o emprego ou perde uma oportunidade por ser evangélico. Ser cristão. E aí ela fica triste. Ou se eu não fosse crente. Se eu soubesse, não tinha falado que eu era crente. Acontece. É ou não é? Perdeu a oportunidade porque era crente. E aí essa pessoa fica, não, contrariei, rapaz. Se eu soubesse, não tinha nem falado que eu era crente. Ia ficar aqui um 007 escondido, né? Não, se alegre no Senhor, amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Eu posso ler esse? Eu vou ler esse. Diz assim, ó. 4, 11 e 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. A minha versão está aí? Tá não, né? É parecida, né? É a RC 4:11. Deixa eu ler na mesma que está aí, ó. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído,
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Amém? Olha o que Paulo diz assim, ó, eu já me adaptei. Se tiver, amém. Se não tiver, amém também. Paulo diz, eu sei me contentar com o que eu tenho. Isso aqui é uma lição para nós. Nessa era que nós vivemos de consumismo, se contenta com o que você tem. Lembra daquele ditado antigo? Coloca o chapéu onde a mão alcança. Ou seja, Paulo era desses. Ele não queria colocar o chapéu mais alto do que ele podia alcançar, porque ele sabia, não, eu já me adaptei. Tem dia que eu como bem, mas tem dia que eu vou comer menos. Tem dia que eu tenho comida aqui, mas tem dia que eu não tenho. Eu já estou adaptado a essa vida. A mesma coisa é nós como cristãos. Temos que nos adaptar e contentar com aquilo que nós temos, com aquilo que nós possuímos. Amém ou não amém? Amém. E pastor, e ele fala ali, porque aprendi, é um aprendizado, igual o senhor está dizendo. A pessoa tem que aprender a estar feliz com tendo pouco ou tendo muito. Ou tendo muito. E não tendo nada também. Porque a vida, igual o senhor falou, é cheia de altos e baixos. Isso. Acontece de muitas vezes a gente conseguir um emprego bom e tá ganhando um salário alto. Aí daqui a pouco você pode ser rebaixado para um salário ou nem ter salário, perder o emprego. Aí você vai ficar triste? Falo, não. Eu não tinha nem emprego, agora tive um emprego, mas eu aprendi a ter e não ter e ficar feliz. E ficar feliz, né? É você se adaptar, aprender, como Paulo diz, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Você é contente com o que você tem? Porque tem gente que não é, né? Ah, essa casa aqui, já estou cansado de morar nela. Dá para... doa para o ministério, doa para o bispo. Ah, essas roupas aqui. Às vezes está o guarda-roupa cheio. Ah, só tem essa bicicleta para andar. Dê graças a Deus que você tem uma bicicleta para andar. Podia estar a pé. Ah, esse carro velho aqui. Dê graças a Deus que tem um carro velho que te conduz e não reclama. Isso. Ah, essa vida. Mas você tem as pernas, meu irmão. Você tem as pernas para você andar. Então, aprenda a se contentar com aquilo que você tem. Porque como o bispo falou, tem época na sua vida que você vai estar lá em cima, né? Mas tem fase da vida que você vai descer os degraus da vida. E se você não se contentar com o que você tem, quando você desce, você só reclama. Você só vai choramingar. Então aprenda, como Paulo diz, a contentar-me com o que eu tenho. O que Paulo tinha? Paulo tinha fé. O que Paulo tinha? Deus disse, olha, a minha graça te basta, Paulo. Amém? Já pensou Paulo orando, Senhor, eu quero uma caminhonete para mim poder viajar. Aí Deus disse, não, a minha graça te basta. Não, Senhor, eu quero comprar um camelo para mim poder fazer as viagens missionárias. E Deus disse, não, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo era triste? Não, Paulo era feliz. Paulo era alegre. Amém ou não amém? Que a realização da sua alegria esteja em Cristo, não nas coisas que você possa possuir. Amém? Vamos encerrar em nome de Jesus. Sucesso e 1 milhão de bênçãos para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento de aprendizado em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem gostou desse modelo agora de estudo? Fazer uma votação aí. Ficou melhor, né? Em vez de você estudar um capítulo, você estudou um livro todo. Então nós abordamos os principais pontos da carta, né? As principais referências da carta aos Filipenses foram abordadas. Então você está saindo daqui hoje conhecendo a carta de Paulo aos Filipenses. Você conheceu um livro todo hoje. Amém ou não amém? Como é um livro pequeno, chegar em casa você senta, abre a sua Bíblia em Filipenses, começa do capítulo 1, vai até o capítulo 4.
15 minutos você lê ele todinho. 30 minutos você lê e medita ainda. Porque é uma carta pequena. Amém? Glória a Deus. Semana que vem a gente traz outra carta para você. Vai guardando esse conteúdo, amém? Esse mapa, isso aqui é um mapa mental. Você lê e você observa, você vê as figuras e ajuda a gravar, a fixar na sua mente o que você estudou. Amém? Pai amado, obrigado por esse momento, por essa palavra, por esse ensinamento, meu Deus, em nome de Jesus. Nós louvamos a Ti nessa noite, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Deus, conduza o Teu povo em paz, em segurança, guarde, proteja, livra de todo e qualquer mal, Pai. Em nome de Jesus, conceda a todos uma noite de sono tranquilo e reparador, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Cumprimenta teu irmão com a paz do Senhor. Vai na fé e até sexta-feira. Sexta-feira nesse ministério é forte, em nome de Jesus. Aleluia.